Olá, amigos do Centro Espírita Unidos para o Bem. Nós estamos aqui fazendo a transmissão hoje com a intenção de tentarmos contribuir de alguma forma, né, para que nós possamos aprender um pouco. Vocês daí, eu de cá, o que tem sido ultimamente, né, esse distanciamento físico, mas não um distanciamento de corações, de ideais, de sentimentos, né? A gente está precisando manter essa distância tão simplesmente física. Isso quer dizer que a gente não esteja tão próximo quanto antes estávamos. Eu estou aqui com vocês hoje para falar sobre Maria, Mãe de Jesus, né? E antes a gente vai fazer a oração inicial. A gente vai falar durante alguns minutos. E aí, hoje é só agradecimento. Eu estou extremamente cansado. Essa vida de roça é difícil. Mas a gente vai mantendo aqui sempre com vocês para que a gente possa acrescentar um pouco, uns para com os outros. Ninguém é professor, todo mundo está aqui para aprender e todos nós podemos, juntos, refletirmos sobre determinados pontos que façam com que a gente raciocine melhor sobre as situações, aprendamos uns com os outros. Então vamos lá, vamos fazer nossa oração, pedindo a Jesus que abençoe todas as criaturas que sofrem nesse instante, em especial esses nossos irmãos, essas criaturas que têm se desesperado diante do Covid-19, mais de 7 mil desencarnes, mais de 100 mil infectados. Que essas pessoas que foram pegas de surpresa com a pandemia, pelo medo, pelo desconforto agora de ter que conviver sem um ente querido, possam sentir a luz do Evangelho brotar, esperança e luz em novos dias. Nós, espíritas, sabemos que tão simplesmente a morte é uma transição, na verdade, uma retomada para a vida principal. Que Jesus abençoe todos nós, que nós possamos hoje sairmos com mais aprendizados e desses aprendizados sairmos mais vitoriosos na proposta que a doutrina espírita nos dá, que é a mudança íntima. Vamos lá? Falar de Maria, Mãe de Jesus, é um pouco pretensioso, né? É um espírito extremamente evoluído, uma evolução extremamente indecifrável para a gente, no sentido de compreender uma criatura tão sublime, chamada por tantos, né, por mãe, a mãe das mães, como dizia um poeta através de Chico, e por todos nós como uma acalentadora. Foi divulgada em todos os setores. O catolicismo tem ela como santa em diversas maneiras, diversas visões, e todos nós já recorremos a ela com certeza. Todos nós que acreditamos em Jesus, que seguimos Jesus, certa feita ficamos comovidos com a sua doçura, com o seu amor, com a sua entrega como mãe. Um exemplo de mãe. Quantas mães devem estar me acompanhando? Mas eu não queria traçar aqui hoje um plano biográfico de Maria, que já foi traçado inúmeras vezes por centenas de pessoas. Não é a minha intenção fazer uma biografia do nascimento ao desencarne de Maria e falar sobre pontos, né, que poderíamos tratar como ela desencarnou, onde foi de fato, já que existe nos dados históricos controvérsias. Não. Eu não quero falar hoje biograficamente de Maria, e sim tentar traduzir um pouco da sua missão no além, né, como uma criatura tão angelical, tão dedicada aos sofredores, em especial aos suicidas. No livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro lançado por Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, que reúne inúmeros autores, poetas, que trazem
um encantador livro, encantadores trechos de sonetos, de trovas, de poemas, de poesia, de canções, a gente vê um espírito que se identifica por Marta, através de Chico Xavier, está na edição nova do Parnaso de Além Túmulo, em que ela traz um poema, na verdade, um longo poema, em que ela define Maria como mãe das mães, como havia dito antes. Marta, esse codinome dessa poetisa, ela nos trouxe uma definição que até hoje, uma das que eu mais achei completa até hoje, em torno de Maria, sobre a sua tarefa, sobre a sua missão, sobre o seu significado poético, o seu significado de luz. E está lá, é um dos últimos poemas do Parnaso de Além Túmulo, né? Está lá na página 592 dessa edição do livro Parnaso de Além Túmulo, e que a gente vai tratar hoje exclusivamente de Maria através desse poema. Ela define o seguinte: Mãe das Mães. Primeiro eu vou ler o poema, maravilhoso poema, né, que deveria ser transformado numa canção espírita. Quem sabe vamos torcer para que alguém possa fazer composição. Mãe das Mães. Maria é a mãe piedosa de todas as mães resignadas e sofredoras. É a consolação que se derrama puríssima sobre os prantos maternos, vestidos na corola imensa das dores. É o manto resplandecente que agasalha os corações das mães piedosas, amarguradas e infelizes, que orvalham com lágrimas benditas as flores do seu amor desvelado, espinzinhadas pelo seu sofrimento, fustigadas pelo furacão da desgraça, atropeladas pelo mal, perseguidas pelo infortúnio no sombrio orbe da lágrima e das provações. Todas as preces maternas acendem os espaços, como um doloroso brado de angústia, Maria, e a rosa sublime de Nazaré escuta-as piedosamente, estendendo os seus braços tutelares às mães carinhosas e desprotegidas, e bastam os eflúvios do seu amor sacrossanto para que as consolações se derramem, cicatrizando as feridas, balsamizando os pesares, lenindo os padeceres das mães desoladas que encontram nela o símbolo maravilhoso de todas as virtudes. Ao seu olhar compassivo, pulverizam-se os rochedos do mal, do oceano da vida, do desterro e do exílio, para que o brigue da esperança, com as suas velas alvas e pandas, veleje tranquilamente, buscando o porto, esperado com ânsia, da salvação das almas que sofreram nos torvelinhos do mundo, como náufragos de uma tormenta gigantesca, que não se perderam no abismo das águas tenebrosas, do mar da iniquidade, porque se apegaram à âncora da fé. Maria é o anjo, pois, que nos ampara e guia em nossa cruz, levando-nos ao céu, cheia de piedade e comiseração, pelas nossas fraquezas. Ela é a personificação do amor divino, no vale das sombras e das amarguras, e sendo o arrimo de todas as criaturas, é sobretudo a Virgem da Pureza, Mãe das Mães. Marta, através de Chico Xavier. E aí a gente fica encantado com esse poema tão interessante, quando fala da tarefa de Maria. Porque se a gente for observar bem, né, em tempos de Dia das Mães, muitas mães sofredoras que têm seus filhos desencarnados, mas não tão somente desencarnados. Existem mães que sofrem nesse momento porque os filhos estão desaparecidos, envoltos no mundo das drogas, entregue-se ao crime, aos vícios, a outros tantos tipos de vícios e desvaneios do mundo. A gente sempre lembra a mãe das mães. E esse poema lembra muito bem isso, porque Maria é a figura sublime de amor materno. Se Jesus é o exemplo a ser seguido por todos nós, independente de o que quer que pensamos, porque Jesus vai muito além de uma figura religiosa, ele é um exemplo de homem feito de bem. Maria é um exemplo de amor materno, ou seja, uma tarefa conciliada com Jesus. Imagina, para ser mãe de Jesus, a capacidade desse espírito de amar e de se entregar a uma tarefa tão sublime, de exemplificação, de ver o filho ali sofrendo, embora fosse o filho mais dócil que o mundo já pôde experimentar.
embora seu filho fosse a criatura mais iluminada que um mundo de trevas como o nosso, que parece fazer a gente desistir a cada instante pelos seus desvaneios, apresentou-se. Maria é a sublimidade do exemplo materno, de mulher, de entrega de mãe. Imaginemos, então, que ao observarmos Jesus, ela começa dando-nos exemplo do despreendimento de aceitar a tarefa de ser mãe dessa criatura. Imagine só, muitos de nós imaginamos o seguinte, que num planeta de provas e expiações, os que mais sofrem geralmente são os mais justos. Porque você vivenciar o amor pleno num mundo em que há guerra e há ódio acima de quase todas as situações, em todos os setores, não é tarefa para qualquer criatura. É uma tarefa de dor. Nenhum espírito evoluído lá do alto, ele reencarna e pensa assim, não, como espírito superior que sou, vou chegar lá e minha vida vai ser fantástica. Serei um exemplo mundial aceito por todos. Engano. As tarefas em mundos de provas e expiações são sempre tratadas com estranheza das dificuldades dela. Vamos imaginar então que nós, atrasados que somos, nós sempre exploramos as belezas, não exploramos? Nós estamos fatigados. Quando se abre uma flor muito bonita, na beira de um asfalto, por exemplo, todo mundo para chama atenção e todo mundo para. E, se possível, leva para casa. A gente quer ter aquilo para a gente quer explorar aquela beleza. De um espírito evoluído, então, diga-se de passagem que trazer um espírito superior para dentro do nosso lar, para a gente executar a tarefa de pai e de mãe, isso não é nada tão simples, tão fácil. Maria, então, aceita o desafio de ser mãe da criatura mais evoluída do mundo, do planeta. Ela seria mãe daquela criatura do Messias, que, sabendo que ele ia sofrer, já começando no seu nascimento, com as perseguições iniciais, a criança que Jesus se fez. Ele precisou, então, se restabelecer, né? Ele precisou de um tempo de silêncio na história, Maria amando aquele filho, e depois aquele filho abandonando o lar, entre aspas, para executar a sua missão. Algo nem sempre tão muito bem visto por alguém que está entregue à tarefa da maternidade. O amor de mãe sempre é aquele amor que sofre ao mesmo tempo, mesmo que o filho esteja bem, porque mãe, muitas das vezes, consegue sentir no pulsar do seu coração o que vai passar com o filho, o que o filho está passando. E Maria ali aceita a tarefa de Jesus, deixa, né, o filho ir para a sua tarefa sublime, que duraria cerca de 3 anos e que terminou com a crucificação de Jesus. Mas aí é que entra o papel primordial de Maria. Ela não desistiu vendo o filho na cruz. Ela viu o filho na cruz, sabendo que seria registrado ali o exemplo sublime pela eternidade de maternidade, de uma tarefa tão santa que é a maternidade. Ela deixa então todos os compromissos mundanos da terra. Ela deixa todos os seus cuidados com outras questões e entrega-se completamente ao filho que não morre na cruz, que vai além da cruz. E é aí que Maria começa uma tarefa muito mais interessante. Até então é uma figura muito esquecida no Testamento, no Novo Testamento. E a partir daí, então, Maria sai divulgando os ensinamentos do teu filho, dando o exemplo de mãe que consegue sobreviver vendo o filho crucificado, que tão simplesmente é o que vocês mães, quando vê o filho nas drogas, quando vê os filhos no crime, ou quando vê o filho desencarnado, é a mesma situação. E aí, então, ela começa a executar seu papel. Mas o mais interessante não é a biografia de Maria, como eu disse que não vinha tratar desse assunto, é a tarefa que ela continua no além. Na sua representatividade, Maria é a mãe de todos os desgraçados,
de todos os infortunados que existem. Isso porque, ao tocar-se de compaixão e de seu amor puro, ao ver o Filho, que nada tinha senão amor numa cruz, ela conseguiu ali um processo de iluminação ainda muito maior do que já tinha. E pede ao Pai Celestial a tarefa de cuidar dos desventurados ao longo da história. Ao sabermos, por exemplo, através de Memórias do Suicida, que Maria visita as zonas onde os suicidas se aglomeram, ao saber que ela recupera-se em Judas, ao saber que ela cuida de cada filho desventurado. Porque o mais interessante é que muitas vezes, quando a gente vai para as reuniões de psicografia, a gente fala assim, não, mas só mãe que recebe, o que não é verdade. Quem acompanhou as lives do final de semana viu muito bem isso. Mas todo mundo tem uma mãe e nem todo mundo tem um filho, né? Ou seja, todos nós temos uma mãe, uma genitora. Todos nós viemos de uma criação materna. É essencial isso. É essencial esse acontecimento. E nem todos nós teremos filhos. Ou seja, todos nós temos uma mãe que vela por nós, ou que velará por nós em algum momento. Mas o mais interessante é que na posição de que todo mundo é filho, Maria abraça essa tarefa de consolar os desventurados, ainda mais junto com as mãezinhas sofredoras. Quantas mães sofrem no mundo nesse instante? É incontável. É incontável o número, porque a gente desconhece, inclusive, dores reais. Não é porque uma pessoa está sorrindo que ela está feliz. A depressão, o suicídio, ele se esconde muito através disso, por exemplo. Não é porque eu estou bem, aparentemente, que eu estou bem por dentro. Mas eu confio tanto nesse Espírito de Maria, nesse Espírito sublime, que agora em maio lembra com tanta clareza dela, por causa das mães. A gente confia nesse Espírito como um Espírito que acalenta-nos, Nossa Senhora. A gente aprendeu até mesmo a pronunciar automaticamente, muitas das vezes, quando somos surpreendidos por algo negativo ou positivo. Recorremos a ela, às vezes, sem saber. Nossa, você viu que fulano de tal conseguiu superar uma doença? Nossa Senhora, graças a Deus. Ou, quando alguma coisa de ruim acontece, a gente fala assim, Nossa Senhora, me ajuda. Automaticamente, sem raciocinar às vezes, nós estamos conectados tanto com Maria quanto com Deus. O tempo todo nós falamos sobre isso. Quem é Nossa Senhora senão Maria? A mãe das mães, como diz o poema. E no poema, a gente tem aqui essas passagens interessantíssimas de definições que Maria é a mãe piedosa de todas as mães resignadas e sofredoras. Ou seja, ela é mãe de todas as mães resignadas e sofredoras. Essas que estão chorando nesse momento. Enquanto chora a falta de um filho, pela morte física, chora por outro que está no mundo das drogas, chora por outro que está em outros momentos infelizes que vive, seja na corrupção, seja no crime, seja qual for a categoria desse crime, prejudicando o próximo, seja na solidão, no pensamento suicida. Maria é a mãe de todas as mães que choram e que são resignadas. E o mais interessante, das mães desencarnadas, que imploram para os seus filhos, reencarnados ainda, que mudem de caminhos, continuam sua tarefa maternal além da morte. Maria é a consolação que se derrama puríssima sobre os prantos maternos, vestidos na corola imensa das dores. Porque toda mãe que suplica, já dizia o Celso de Almeida Afonso, Chico Xavier, que a prece de mãe ela arromba as portas do céu. Porque ali está realmente o sentimento materno,
verdadeiro. E que quando tocado da emoção, da comoção, a prece de mãe, que sofre principalmente, mãe que pede pelos seus filhos, é uma prece muito tocada de verdade. Porque mãe não consegue fingir, muitas das vezes. Muita gente poderia dizer assim, mas aí a gente vê aí todos os dias os crimes, as coisas inacreditáveis que acontecem de mães cometendo crimes contra suas crianças, assassinando-as, torturando-as. Gente, a gente está falando da generalidade dos fatos. A maioria das mães não são assim. São essa imagem de que derrama um amor puro, independente de quem seja o seu filho. É o manto resplandecente que agasalha os corações das mães piedosas, amarguradas e infelizes, porque Maria soube passar por essa dificuldade toda. Porque quando Jesus desencarnou ali na cruz, da falta de Jesus, muita gente ficou desventurado. Os apóstolos continuaram o seu trabalho, o trabalho de Jesus, mas Maria acatava aquilo tudo nas suas orações, no seu carinho imenso, no seu amor incondicional, acatando todos os sofredores que haviam ali. Porque o mundo havia ficado órfão, de certa forma, da presença física do Messias. Mas a mãe do Messias ali estava, orando. Porque sabia que seu filho tão somente fazia o bem, somente praticava um amor. O amor desconhecido de quase todas as pessoas daquela geração, daquele momento na Terra. Ele revolucionou tudo. A mãe, Maria Santíssima, não poderia ficar de fora dessa proteção que seguiria, da consolação que daria no lugar do seu filho, do aconchego. E por isso, ela é a mãe das mães, porque, como eu disse, todos os sofredores possuem uma mãe. E a maioria delas estão em conexão com esses sofredores. É tão interessante que na maioria das vezes quando a gente faz oração para os espíritos que estão em condições mais infelizes, as mães vêm nos agradecer espiritualmente. Já relatei aqui uma vez na minha página no Facebook, mas isso acontece com muita frequência, que quando eu chego perto dos andarilhos, que estão abandonados nas estradas, nas cidades, bêbados, drogados ou não, ou tristes, sem esperança, é muito comum verificar a presença materna quando essas estão desencarnadas. Ali pelejando para o filho, mesmo sabendo que o filho não vai mudar com facilidade, elas, na sua fé, solicitam-nos espiritualmente a compaixão de tentar convencer o filho. E isso é amor de mãe. E isso é multiplicado às vezes o amor de Maria por essas mães e por esses filhos desventurados. Maria, todas as preces maternas acendem nos espaços como um doloroso brado de angústia Maria, porque realmente, eu digo sempre que uma das orações mais endereçadas no país, no Brasil, com a nossa cultura católica, mística, é endereçada a Maria, a Nossa Senhora. A maioria das orações. Isso basta a gente ver a movimentação que são as basílicas, né? Aqui perto do Instituto tem a segunda maior basílica de Nossa Senhora, que é Campos Altos. As pessoas tocadas pela fé, com um sentimento de renovação, de mudar, de largar, de deixar de fazer parte de um problema, movimentam-se milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas em busca de uma resposta ou de um sinal, movidas pela fé que são construídas. E essas orações angustiadas, porque muitas das vezes, infelizmente, nós só oramos de verdade quando a angústia toma nosso coração, e é por isso que a dor é amiga nossa, porque quando a dor auxilia-nos no crescimento, a gente desperta para as verdades celestiais. Muitas vezes a gente recusa ir por esse caminho de uma forma mais sutil. As orações endereçadas a Maria. Imagina só a ocupação de um espírito desse nível,
em cuidado com todas aquelas criaturas sofredoras diante do mundo. E aí a gente vê nas obras espíritas relatos dos servos de Maria, de falanges ligados a Nossa Senhora, que ampara em nome dela, em nome do seu Filho Jesus, essas criaturas sofredoras pelo mundo. Maria, então, é a mãe das mães também, por isso. É o aconchego que nos chega, é o carinho espiritual que temos sempre. Muito difícil a gente conhecer uma pessoa que não reverencia esse Espírito tão grandioso, esse Espírito tão sublime. E em pleno Dia das Mães, mães que perderam seus filhos e filhos que não possuem mais a presença física das mães, tenham em Maria a mãe de todas as mães, solicitando a ela o consolo para os momentos difíceis, tendo força para que nesses momentos tão difíceis que estamos superando, atravessando, a gente possa ter mais fé. Fé no filho, inclusive, dos outros. Interessante isso, né? A gente já parou para pensar que aquele que agredimos ou que aquele que não concordamos possui um amor maternal também por ele, que ele também é uma criatura recuperável, que é filho de Deus acima de tudo? Será que nesse momento, Dia das Mães, em que talvez o presente maior nosso seja não abraçar nossa mãe, por causa do distanciamento social que estamos convivendo aí, para evitar a proliferação do vírus com mais rapidez, será que a gente não consegue entender que o mundo não funciona sem esse amor que Maria nos ensina a ter com todos os desvalidos? O que faria se fosse o teu filho, por exemplo, que estivesse no crime? Gostaria de ver a multidão julgando, apedrejando? Ou gostaria de ver alguém ensinando um caminho novo para ele, oferecendo uma oportunidade diferente de vida? Será que o bêbado que a gente agride com as piadas, com o nosso humor, muitas das vezes obscuro, ele não tem ali o amor maternal que o tenta proteger disso tudo que ele vive de negativo, e que ao criticarmos a gente está indo contra uma energia do amor, do amar ao próximo, e quando a gente decidir auxiliar de alguma forma, que seja no silêncio ou na oração, na boa vibração e na oferta de paz, a gente não esteja contribuindo para que isso multiplique pelo mundo? Será que ao reclamar da escuridão do mundo, eu não posso tentar acender uma luz ao invés de reclamar? Será o que Maria pediria a nós para fazermos? Ela que conheceu a dor de perto. Imagina ver o filho sangrando ali, sendo torturado, injustiçado acima de tudo. Ela perdoou, ela seguiu o caminho e ela não parou a tarefa dela ali. Ela foi avante para se tornar a mãe das mães, como diz Marta através de Chico Xavier. Mãe das mães, Maria, sublime Maria, que conforta e redime a todos os corações sofridos. Então, mães e filhos, e nós que estamos, numa dessas posições, tenhamos mais a compaixão que esse Espírito sublime nos ensina. Que tal manifestarmos essa sublimidade em pequenos gestos de amor uns pelos outros, como se assumíssemos também a posição de mães? Mas que estranho, porque, na verdade, o Espírito, como diz o Livro dos Espíritos, ele não possui sexo. Possivelmente em alguma encarnação fomos mãe ou seremos, para que a gente aprenda de fato o que é amar de verdade. E isso é extremamente importante para nós nos dias de hoje. Um mundo de ódio, de guerra midiática, de troca de ofensas, de acusações, a gente possa ter um pouco de amor materno, que a gente possa ter um pouco de Maria, a mãe de Jesus, para que a gente possa ir além de tudo isso, oferecer paz e desprendimento, resignação, amizade, carinho, afeto. A gente pode, basta a gente querer.
O tempo que a gente falaria aqui, como geralmente a gente faz nas palestras, é desse momento de 35 minutos, em torno de 35 minutos que a gente tem falado, né? Até mesmo para não enjoar vocês. A gente tirou um tempo desse momento para falarmos do Instituto, né? O Instituto Espírita do Amor, que tem feito aí um trabalho, né, em várias localidades, em 12 regiões hoje, e que volta essa semana com toda a força para a tarefa, essa tarefa junto com Maria, Mãe de Nazaré. Inclusive, nossa unidade em Campos Altos se chama Unidade do Instituto Maria de Nazaré, que tinha uma casa, hoje não tem, por causa das faltas de condições financeiras para isso. A gente retoma as atividades essa semana. E em nome das mães, né, do Dia das Mães, que é Maria, a gente tem feito campanhas em vários lugares para não deixar esses filhos de Maria também desamparados por aí, com fome, com frio, com dificuldades de sobrevivência, como a gente tem visto na maioria dos casos na nossa região. Então, existem vários pontos de arrecadação do Instituto, inclusive em Patos de Minas. Dá uma olhada lá na página do Instituto e acompanhe para vocês verem qual cidade vocês estão, qual cidade mais perto, para que vocês possam doar alimentos para a instituição continuar fazendo seu trabalho de assistência aos filhos que estão nesse momento, né, precisando do amparo não só de Maria, mas também dos seus irmãos, que somos nós. A gente agradece o carinho de todos vocês. A gente deve voltar em breve aqui na página com o convite do Cadu para falarmos de outro assunto. Mas fica aí o convite de hoje, de ir lá no Parnaso, que inclusive tem outras poesias relacionadas a Maria, que fala sobre esse espírito sublime, a qual nos emocionamos muito em falar dele, e a qual devemos aprender muito na prática, a não só seguir o Filho Jesus, como também seguir os passos de Maria. Que tal? Fica esse convite aí, para que a gente possa conhecer melhor esse espírito. Existe muita controvérsia sobre a vida de Maria, a biografia de Maria, mas não existe controvérsia nenhuma quanto à sua moral, sua moralidade, sua superioridade. Então, que a gente possa estudar mais, né, aproveitar esse tempo, né, que a gente está em casa, que a gente tem tido mais tempo para alguns, para a gente introduzir mais conhecimento e mais luz dentro da gente, para que a gente possa, então, a fazer valer a pena a nossa encarnação aqui na Terra. Que vocês, mães, possam ter um feliz Dia das Mães. Roguem a Maria, Mãe de Jesus, o amparo necessário, a força necessária. Baseiem-se nela, na presença dela, na imagem de Maria, que é um exemplo assim, de resignação, vendo o filho ali sendo torturado, vendo o filho na cruz. E a alegria de descobrir que depois dessa cruz existe vida. Mães que perderam seus filhos, mães que estão com os filhos no mundo das drogas, não desistam deles. Nas orações, peça a Maria inspiração para saber lidar com essa situação. Entregue-se sempre. E para a gente terminar esse momento de palestra de hoje, aqui, a gente fala para vocês sobre uma passagem com Chico, que é o Chico Xavier, que numa passagem com Maria, Mãe de Jesus, ele nos ensina algo muito surpreendente. Ele pediu a Emmanuel que se Maria pudesse dar algum recado para ele ficaria extremamente feliz. Emmanuel, depois de alguns dias, aparece e fala para o Chico assim: Chico, Maria mandou então uma frase para você aqui. E o Chico, empolgadíssimo, quis saber o que era. E aí Emmanuel falou assim, anota aí, isso também passa. Essa é a frase que Maria mandou ao seu filho Chico Xavier, sofredor, perseguido, caluniado, torturado pela mídia na sua época, com tantas dificuldades, né, de ser o pioneiro do espiritismo no Brasil, um dos pioneiros, como médium pioneiro. E aí o Chico gravou essa frase, colocou essa frase na cabeceira da cama dele para que todo dia lembrasse que isso também passa. E essa frase de Maria, tão genial para o Chico, e tão divertida essa história, porque talvez ele esperava alguma coisa mais íntima, e ela mandou uma lição, um puxão de orelha, como nós espíritos falamos, ficou gravado na mente de muitos de nós. Então não esqueça, então, que a gente encerra essa transmissão de hoje, depois a gente vai fazer a prece, mas encerra essa transmissão de hoje com essa frase de Maria para o Chico.
isso também passa. Covid-19, isso também passa. Saudade do filho que desencarnou, isso também passa. Problema financeiro, isso também passa. Tudo passa. Só não vai passar mesmo o tempo bem aproveitado no amor, que Maria e seu filho Jesus nos ensina. Muita paz a todos. Vamos à oração de encerramento. Lembrando que no domingo próximo, no Dia das Mães, às 18 horas, estaremos fazendo transmissão do Instituto, com a reunião, uma palestra e a transmissão online com a psicografia. Jesus vos abençoe sempre. Acompanhe-nos. Foi muito bom estar aqui com vocês para esse pequeno estudo, tentando contribuir de uma forma tão pobre a falar de um Espírito tão superior, mas com muito carinho. Deus, nosso Pai, que nos inspira sempre a sermos melhores, dai-nos força para que nós possamos, de fato, introduzir todo o conhecimento do bem nas nossas atitudes do dia a dia. Que nós possamos, através desse Espírito lindo de Maria e de sua falange, exemplificar e amparar os sofridos, filhos de mães que também imploram pela recuperação deles. Seja o pão distribuído, seja o amor, o afeto, a conversa, a palavra amiga, que nós possamos nunca perder o ensejo do bem, mesmo que o mundo apresente cenários desanimadores. Dai-nos força para que esse momento que vivemos na humanidade não seja um percursor de dias piores, mas sim de dias melhores. Ao invés, então, de reclamarmos, queixarmos, aprofundarmos no azedume e na cólera, possamos, de uma vez por todas, mergulhar nos benefícios da luz, da compaixão, da calmaria, da doçura. Ó Deus, dai-nos a força de, mais uma noite, encerrarmos um dia refletindo no que erramos e no que acertamos, prometendo no outro dia consertar os estragos que fizemos agora e outrora e multiplicar os atos de bondade, de amor, que hoje são tão poucos. Que sejamos silêncio diante da crítica, que sejamos cegos diante do mau comportamento dos outros e que possamos olhar para dentro de nós, comprometidos com aquilo que há de mais sagrado para a tarefa do Espírito na Terra, que é a sua transformação moral. Que assim seja. Muita luz, muita paz e até a próxima oportunidade. Gratidão.